Muito bem. Eu achei que o Paulo Júnior estaria com a gente aqui hoje. Liguei para ele ontem à noite já. Falei, meu irmão, você queria alguma coisa diferente lá, como nossa última reunião esse ano? Ele falou, não, estou em Floripa. Manda um abraço para todo mundo lá. Então tá aí. Um abraço do Paulo Júnior para vocês. Vou aproveitar para trazer aqui uma mensagem que há um tempo eu queria conversar com vocês, queria trazer aqui para vocês. Queria conversar com vocês a respeito do templo do Senhor, do santuário de Israel. Queria fazer uma viagem mesmo. Queria passar com vocês por vários textos, uma história de 2.000, 2.500 anos. Muito provavelmente vocês conhecem uma boa parte dessa história. Mas eu queria embarcar nessa viagem com vocês e pensar, refletir algumas coisas para chegar num ponto que é o que eu gostaria de deixar como mensagem para a gente começar o ano de 2026. Mas antes, vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, peça ao Espírito que continue falando com cada um de nós aqui, agora através da sua palavra. É isso, Pai. Continua falando com cada um de nós aqui. Continua falando aos nossos corações. Conduz-nos através do Teu Espírito a toda a verdade fundamental para cada um de nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Quero registrar aqui a presença dos meus amigos, Alden e Franciene. Fica de pé aí um minutinho, por favor. Quero apresentar vocês para essa comunidade aqui que vai receber vocês aqui durante um tempo. Se vocês estiverem passeando lá pela região de Boston, ali, aquele em torno de Boston lá, melhor família para receber vocês está aí. Casal fantástico. Estou fazendo propaganda, pode? Pode, mas eles recebem bem demais lá. Sejam bem-vindos entre nós, vão passar um tempinho com a gente aqui, né? Fique à vontade. Bom, eu quero fazer uma reflexão aqui ao longo de muitos textos. Eu vou passear aqui com vocês ao longo de muitos textos. Como vão ser muitos textos, não se preocupe em abrir. Eu vou mencionar aqui, depois, se você quiser, posso citar um a um, você pode olhar com mais calma em casa. Só queria te chamar para 2 textos no final. Esses 2 textos, queria te convidar para abrir daqui a pouco. Daqui a pouquinho, você vai abrir em 2 textos do Novo Testamento para a gente conversar. Mas é isso. Como eu disse, eu queria fazer uma viagem com vocês pelo santuário de Israel, pelo templo de Israel, e pensar algumas coisas. Eu não sei se vocês já perceberam, lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, o escritor dessa carta diz que quando Cristo morreu, ele entrou num santuário, num tabernáculo, não feito por mãos humanas, cópia e sombra daquele que os homens viram. Então, olha que coisa interessante. Tem muita coisa para a gente conversar a respeito do santuário, para a gente conversar a respeito do templo. Mas a primeira coisa que eu queria já deixar com vocês, o santuário, ou melhor dizendo, o projeto do santuário, o projeto do templo que foi apresentado por Deus a Moisés, é uma cópia e sombra de um santuário invisível, aquele que Jesus entrou como sacerdote e como oferta, quando ele vai para a cruz. Isso por si só já merecia uma conversa longa entre nós, né? Isso por si só já merecia uma conversa e uma reflexão importante. Então eu vou começar desse ponto, no momento em que Deus diz a Moisés para ele construir um santuário, construir um tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda. Na verdade, lá no Antigo Testamento, as pessoas também chamavam de tenda do encontro, o que não é nenhuma novidade. É bom que a gente tenha isso claro. Não há nenhuma coisa nova aqui. Para que vocês tenham ideia, até os nomes, Santo do Santo, Santo Lugar, por exemplo, também fazia parte do nome de alguns dos santuários egípcios. Aliás, vamos começar por aqui. Busca lá na sua memória, eu tenho certeza que você sabe dessa história, há um momento em que aquele povo cresce bastante no Egito e sai de lá, com todo aquele movimento, né? Um movimento fantástico, o povo sai, passa, cruza pelo Mar Vermelho. É bom a gente ter noção de que, na verdade, é um braço do Mar Vermelho, um istmo ali, e eles cruzam mais ou menos a distância de 5 quilômetros, saem e começam uma caminhada, começam uma jornada. O caminho que eles deveriam percorrer deveria levá-los lá para o norte, para a terra de Canaã. Mas o que o Espírito de Deus faz com eles é levá-los para o sul. Isso é interessante. Eles deveriam, como eles já sabiam, ir para o norte,
lá para a terra de Canaã. A terra foi prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando eles saem do Egito e cruzam o Mar Vermelho, o Espírito os leva para o sul, numa região montanhosa, uma região muitas montanhas, uma cordilheira na verdade, conhecida como a região do Sinai. Então, durante 3 meses, esse povo sai do Egito e caminha, entre aspas, na direção oposta daquela região onde eles deveriam ir. 3 meses de caminhada. A gente vai lendo as páginas da Bíblia, parece que isso é tão rapidinho, né? São 3 meses. Muita coisa acontece nesses 3 meses. Nesses 3 meses, eles conhecem o maná. Maná é o pão que desceu do céu, mas ele não desce, né? Eu gosto sempre de lembrar da Amanda, a esposa do Danilo, que ela achava que o maná era um pão que descia, aqueles pães árabes, né? Que parecia uma folhinha assim, ia caindo na cabeça do pessoal, né? O que caía pela manhã era um orvalho, no fundo, era uma semente que parecia semente de coentro. O pessoal pegava aquilo, recolhia, amassava, transformava numa farinha e com ela fazia um pão, que tinha gosto de mel, é o que eles dizem. Muito bem, durante o período em que esse povo esteve no deserto, todas as manhãs, com exceção de sábado, eles iam lá, recolhiam o maná, fazendo. Muita coisa foi acontecendo, viram água sair da rocha, viram uma água que era amarga sendo transformada em água doce, até que eles chegam nessa região, na região montanhosa do Sinai. Lá, eles recebem de Deus essa palavra, Deus falando para Moisés: farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. Faça tudo, Moisés, tudo como eu mostrar a você, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, vou dar para você, Moisés, um projeto e vou dizer para você cada utensílio que você vai colocar lá. Faça uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio e assim por diante. E ele vai trazer toda uma imagem. Eu vou pedir para o Daniel colocar aqui um resumo. Nós hoje temos inteligência artificial para fazer tanta coisa, né? Então está aí uma ideia do que é o tabernáculo de Moisés. Essa parte externa aí, ao ar livre, era chamado de pátio externo ou de átrio. E aí a gente tem essa tenda dividida em 2 ambientes, o lugar santo e o santíssimo lugar. Então, à medida que nós passamos por uma primeira porta, ou se você quiser, uma primeira cortina, entramos nessa região. Quase tudo acontecia nessa parte que está aí. Esse é o altar feito de bronze, onde os sacrifícios dos mais variados eram oferecidos. O sacerdote oferecia nesse lugar aí, como, por exemplo, ovelhas desse ponto. Então, quase tudo, 99% das cerimônias aconteciam do lado de fora, através desse altar. Atrás do altar tem aquela bacia lá com água, onde o sacerdote lavava as suas mãos, principalmente porque ele fazia com que o sangue dos sacrifícios fosse colocado nessas pontas do altar, também chamados de chifres do altar. Muito bem, aí a bacia onde o sacerdote lavava as suas mãos ou purificava as suas mãos para continuar a fazer os seus trabalhos. Bacia feita de bronze. Está aí o sacerdote lavando cerimonialmente as suas mãos. Então essa é a parte de fora, chamada de átrio. Entramos, passamos por uma segunda cortina, ou um segundo véu, se você quiser pensar assim. Mais adiante, quando isso se transformar num templo, ao invés de cortina, nós vamos ter portas. E daqui a pouco a gente vai entender o nome dessas portas. Lá dentro, 3 utensílios extremamente simples. Um candelabro feito de ouro, se você quiser, também conhecido com o nome de menorá, até hoje é um símbolo para os judeus. Ali, os utensílios para colocar o azeite em cada uma daquelas lâmpadas lá e acender, era a única iluminação dentro desse lugar bem fechado. Do lado esquerdo. Do lado direito, uma mesa, chamada de mesa da proposição, ou mesa dos pães da proposição, onde a gente tem 12 pães representando cada uma das tribos de Israel. Eu não vou entrar nos detalhes, cada uma dessas coisas tem muito símbolo, muito mesmo, a simbologia aí é muito grande em cada um desses pontos. Por exemplo, o altar de ouro, que não é o altar de bronze que está do lado de fora, tem o incenso. Esse incenso simboliza as orações de todos nós que chegam à Arca da Aliança, que está atrás do véu. Um parêntese que eu acho bem relevante da gente comentar sempre, é que no incenso havia sal. O sal da terra serve para muita coisa, inclusive para perfumar a terra. Do lado de dentro, no lugar mais importante, o lugar onde o sacerdote entrava uma única vez no ano, nós temos a arca, feita de madeira de acácia coberta de ouro, por cima uma tampa com esses 2 querubins.
essa tampa era chamada de propiciatório, onde o sacerdote, uma vez por ano, ia lá e aspergia sangue. Dentro, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e as sementinhas lá que fazem parte do maná. Ficava lá dentro, guardado, para aquele povo não perder de vista. Esse é o tabernáculo, esse é o santuário. Então, olha só, de maneira bem resumida mesmo, a gente tem capítulo 25 de Êxodo, o início dessa conversa a respeito do tabernáculo. Olha a importância. Até o final, até o capítulo 40, continua a mesma conversa. E depois o livro de Levítico inteiro é para ensinar como é que utiliza o tabernáculo. Veja, então, que esse é um assunto importante. Concordam? Muita coisa a gente podia falar a respeito, eu não vou entrar em todos os detalhes, quero entrar num único detalhe daqui a pouco com vocês. Muito bem. Lá no capítulo 40, o tabernáculo fica pronto. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Então, olha que coisa interessante. A gente vai lendo a Bíblia e pensa que é de uma hora para outra, né? E a nossa vida não é assim tão rápida. De vez em quando a gente tem essa impressão. Eles ficaram 3 meses numa caminhada do Egito até o Sinai. Agora eles ficam 9 meses parados ali. 9 meses. Aí o tabernáculo fica pronto. A partir de agora, o tabernáculo é referência de orientação de onde eles vão, para onde eles vão, que hora que eles param, quanto tempo eles ficam parados. Porque olha só, feito o tabernáculo, tudo pronto, colocou tudo lá, o texto diz assim: assim Moisés terminou o trabalho. Último capítulo de Êxodo. Então, olha a cena, tenta imaginar isso. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Um dos sinônimos de glória dentro do hebraico é peso. Então a presença do Senhor, a glória do Senhor se fez tão forte naquele lugar que era impossível que as pessoas ficassem ali dentro. O peso da presença de Deus ali era tão forte que ninguém conseguia ficar dentro do tabernáculo. Aí olha que coisa. Em todas as suas jornadas, sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Se, porém, a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. Então, a partir de agora, uma nuvem estava em cima do tabernáculo. Quando a nuvem se levantava, todo mundo desarmava o acampamento e se preparava para sair. Aonde a nuvem ia, eles iam. Paravam em determinado lugar, montavam o tabernáculo de novo. O tabernáculo era um templo móvel. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. De noite havia fogo na nuvem, à vista de todos os israelitas em todas as suas jornadas. Muito bem, foi assim por 40 anos. Aí esse povo entra na terra de Canaã. O povo que era nômade agora é um povo sedentário. As tribos são divididas e agora cada uma das 12 tribos ocupa um lugar na terra de Canaã. Muito bem, o tabernáculo fica num único lugar e fica fixo numa cidade chamada Siló. Recentemente as pessoas descobriram, os arqueólogos descobriram lá os alicerces dessa cidade. Siló é a cidade do profeta Samuel. Lembram de Samuel? Agora deu um salto gigante na história. Quem faz aquele povo, quem lidera aquele povo para entrar na terra de Canaã é Josué. Aí nós temos depois de Josué uma sequência de líderes chamados de juízes. Sansão, por exemplo, é muito conhecido, Gideão é muito conhecido, Débora é muito conhecida. O último dos juízes é Samuel. Samuel é aquele que nasceu da mãe que um dia foi nesse santuário e pediu a Deus que ficasse grávida. Lembram disso? Ana. Muito bem, Ana é a mãe de Samuel, que é o último dos juízes. Por que o último dos juízes? Porque o povo se reúne e pede um rei. Lembram disso? Aí a gente tem o primeiro rei, que é Saul, o segundo rei, que é Davi. E aí Davi, entre as várias peculiaridades e as várias coisas interessantes que a gente podia comentar a respeito de Davi, é o cara que um dia para e fala assim: puxa, estou vendo ali a tenda, estou vendo ali aonde a arca está, puxa, será que não daria para construir um templo? Lembram dessa história? E aqui eu queria muita sua atenção. Vai acontecer com Davi e Salomão um episódio, ou melhor dizendo, 2 episódios que são muito importantes para aquilo que eu queria compartilhar com vocês. Se você quiser, esse é um texto tão importante
Ele aparece 2 vezes na Bíblia, praticamente igual, em 2 Samuel e em 1 Crônicas. Eu vou ler em Crônicas, podia ler em Samuel sem problema nenhum. Mas o texto diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia ele disse ao profeta Natã. Lembra do profeta Natã? Muito próximo de Davi. Davi o ouvia com muito cuidado. Chegou para Natã e falou assim: Natã, mas estou eu aqui, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece em uma simples tenda. Aí o Natã já entendeu onde ele queria chegar, falou: Natã, Davi, faz o que você tem em mente, Deus está contigo. Muito bem. Naquela mesma noite, Natã voltou para casa e recebeu uma palavra do Senhor e voltou para conversar com Davi. Um oráculo. Deus falou, Natã foi lá entregar essa palavra para Davi. Eu queria que você tivesse muita atenção agora no que Natã fala a Davi. Ok? Olha só. Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor. 2 pontos. Não é você, Davi, que vai construir uma casa para eu morar. Aliás, Davi, por acaso, alguma vez eu perguntei a algum líder a quem ordenei que pastoreasse Israel, por que não construíram para mim uma casa de cedro? Olha só, Davi, não é você que vai construir uma casa para mim. Aliás, de onde você tirou essa ideia? Eu nunca perguntei isso para ninguém. Mas ele continua. Deus continua falando através do profeta, é uma longa conversa. Ele diz assim: saiba, Davi, que eu, o Senhor, vou estabelecer para você uma casa. Presta bem atenção nisso. A conversa começou com Davi querendo construir uma casa para Deus. Aí olha o que Deus está dizendo: saiba, Davi, que eu, o Senhor, estabelecerei uma casa para você. Presta atenção nisso. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, quando você morrer, para resumir, levantarei a sua descendência. Um dos seus próprios descendentes vai te suceder. Eu vou estabelecer o reino dele. Será ele, Davi, que vai construir uma casa para mim. E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, Davi. Alguém da sua descendência que eu vou levantar vai construir uma casa. Eu serei o seu pai. Ele será o meu filho. Eu nunca vou retirar dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o porei sobre a minha casa e sobre o meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Entenderam? Davi, não é você que vai construir uma casa para mim. Eu vou construir uma casa para você. Mas é o seguinte: um dos seus descendentes vai construir uma casa. Vai chegar uma hora em que um dos seus descendentes vai ser a pessoa que vai construir uma casa. Eu vou chamá-lo de filho, ele vai me chamar de pai. E o reino dele será estabelecido para sempre. E aí o texto termina assim: Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado por revelação. Então, quem é que está falando aqui? Deus, através do profeta Natã. Ok? Está claro aqui? Agora presta atenção na maneira como Davi entendeu. Ok? Não que isso aconteça com a gente, isso só acontece com Davi. Né? De Deus falar uma coisa com a gente entender outra. Olha, com Davi aconteceu. Presta atenção em como é que Davi entendeu essas palavras, as palavras que o profeta Natã transmitiu a ele, e olha como é que Davi falou tanto para os líderes de Israel quanto para Salomão. De novo, esse é um texto que se repete 2 vezes. Está lá em Crônicas e em Samuel. Essa fala de essa fala de Davi a Salomão aparece 2 vezes, e a fala de Davi aos líderes também. Aí olha só. Davi mandou chamar Salomão, seu filho, e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Estão acompanhando? Aí olha o que Davi diz: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Até aí tudo certo, né? Agora continua.
Contudo, veio a mim esta palavra do Senhor. 2 pontos. Davi, você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Natan falou isso para Davi? Por acaso, Deus falou através do profeta que Davi não construiria um templo porque ele matou muita gente? Nada a ver. Mas vai ficar pior. Contudo, Deus falando, Davi dizendo que ele entendeu. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor. O nome dele será Salomão. Deus falou isso? Parêntese. Quando Deus disse lá atrás a Davi que ele teria um filho, o nome do filho deveria ser Gedidias. Para Deus, o nome de Salomão não deveria ser Salomão, deveria ser Gedidias, amado do Senhor. Davi deu o nome Salomão. E agora Davi está dizendo o seguinte: Salomão, Deus falou comigo. Deus falou que é você que vai construir o templo. Parêntese. Deus falou isso? Não. Depois leia em casa, com muita calma. Muito bem. Eu firmarei o trono dele para sempre, o trono do reinado dele sobre Israel. Davi reuniu todos os líderes e falou a mesma coisa. Muito bem. Desse dia, o templo acaba sendo feito, né? Só que agora através de Salomão. Só que Salomão não é um cara qualquer. É bom a gente lembrar que Salomão tem algumas experiências com Deus que nem o próprio Davi teve. Davi nunca teve, por exemplo, um sonho em que Deus falasse diretamente com ele, como Salomão teve, em pelo menos 2 vezes. Numa dessas vezes, como a gente já sabe, Deus disse para Salomão: e aí, Salomão, faz um pedido aí que eu te dou. Lembram desse pedido? E ele pede por sabedoria. Todos nós sabemos disso. Salomão não é um cara qualquer. O que devia fazer com que cada um de nós aqui ficasse bem esperto. Porque mesmo não sendo um cara qualquer, a vida dele não tem um final feliz. Isso deveria chamar a nossa atenção, mas isso é conversa para um outro dia. O fato é o seguinte: o templo ficou pronto. Chegou um dia em que o templo estava lá resolvido. Dizem os historiadores dessa época que o templo de Salomão fazia parte de uma das coisas mais magníficas da antiguidade. O templo que Salomão construiu, ele construiu em Jerusalém, e para ser mais específico, ele construiu no alto do Monte Sião. De tal forma que, à medida que as pessoas se aproximavam de Jerusalém e viam a quantidade de mármore ao redor e o sol batendo durante o dia, fazia com que a vista fosse impressionante. A quantidade de ouro que Salomão utilizou na construção desse templo, que é relatada tanto em Crônicas quanto Reis, é impressionante. Para vocês terem uma noção, lembra do Santo dos Santos? Salomão repete aquela planta, daquele jeito, repete a planta do tabernáculo, só que em múltiplo de 3. Então, o tabernáculo, que tinha aquela parte mais íntima lá, o Santo dos Santos, que era um espaço de 3 metros por 3 metros, agora tem 9 por 9. E aumentou também a altura, com um detalhe: ouro no piso, nas paredes e no teto. Então, imagina um cubo de 9 por 9 por 9. Lembram da arca? Tem lá os querubins ali. Salomão mandou fazer outros querubins, que com a asa estendida davam 4,5 metros. Então tem os querubins que estão em cima da arca, mais 2 querubins em cima com a asa de 4,5 metros, de tal forma que eles encontravam no 9 por 9. Deu para captar aí? Ou seja, era grande, muito grande. Não economizou em ouro. O texto diz que no reinado de Salomão, a prata ficou parecendo pedra. Do tanto que ele utilizou prata e ouro, o famoso ouro puro de Ofir. Lembram da música, dos textos? Muito bem. Então o templo de Salomão era impressionante. E o próprio Salomão era um ser humano impressionante. Porque quando ele termina o templo, ele olha para aquilo dali e fala assim: mas será que Deus moraria aqui? Interessante isso. Porque olha só, depois que Salomão construiu tudo, ele se colocou de pé diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Muito bem, não vou ler tudo,
Mas ele construiu uma plataforma de bronze e subiu lá. O rei Salomão sobe e vai fazer uma oração. No que ele levanta as mãos para o alto, todo mundo para acompanhar a oração dele. 21 dias de festa para celebrar a abertura do templo. Todo mundo ali celebrando. Animais apresentados em sacrifício aos montes, sacrifício de comunhão, aquele tipo de sacrifício que a maior parte volta para você celebrar em casa com a família. Lembra que é uma época que não tinha churrasco igual a gente tem hoje. Então aquilo era uma festa mesmo, sem sombra de dúvida. Aí ele para, levanta as mãos para cima e começa a orar. Ele se ajoelha diante de toda a assembleia e ora. Olha a oração de Salomão, presta bem atenção. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Nem no mundo visível, nem no mundo invisível, há quem se compare ao Senhor, que guarda a sua aliança de amor. Valia a pena a gente parar e olhar essa oração com mais cuidado, mas eu queria só chamar a sua atenção para a pergunta que ele faz. Orando, ele pergunta assim: mas será mesmo que Deus poderia habitar na terra com os homens? Será mesmo? Porque quando ele manifesta a sua presença, ninguém consegue ficar perto. Lembram do exemplo do tabernáculo? Aí ele continua: os céus, mesmo os mais altos céus, não podem te conter, muito menos esse templo que eu construí. Estão entendendo? Não é um homem qualquer. Ele olha e fala assim: por mais que isso seja maravilhoso, por mais que eu tenha usado todo o ouro do mundo, por mais que eu tenha feito tudo de melhor aqui, esse lugar não cabe Deus. É impossível que Deus caiba nesse lugar. Claro. E continua: ainda assim, atende a oração do teu servo e a um pedido. Salomão faz um pedido. O pedido dele é muito interessante. O pedido de Salomão muda muito da história do Oriente de uma forma geral. O pedido dele é o seguinte: estejam os teus olhos abertos dia e noite para esse templo. Eu sei que o senhor não cabe aqui, mas deixa os seus olhos voltados para esse lugar, de tal forma que, quando alguém orar voltado para esse lugar, que o Senhor tenha misericórdia. Interessante, né? Desse momento em diante, surge esse hábito entre os orientais, entre os árabes, de uma forma geral, entre os judeus, que é, quando estão distantes de Israel, eles oram voltados para o templo. Não sei se vocês se lembram de Daniel, por exemplo, fazendo isso, quando ele estava na Babilônia, né, preso na Babilônia. Quando ele ia orar, inclusive com janelas abertas, ele voltava o seu rosto para o templo. Por quê? Porque o pedido que Salomão está fazendo é esse: olha, eu sei que o senhor não cabe aqui, mas ouve a oração das pessoas que orarem pedindo perdão, misericórdia da parte do Senhor, voltados para esse lugar. Muito bem. Salomão termina de orar e acontece uma coisa fenomenal. Desce fogo do céu e consome o holocausto que estava em cima daquele altar de bronze que estava ali. Ninguém teve dúvida de que aquela oração foi ouvida. Dias depois, Salomão tem um outro sonho, onde o próprio Deus aparece para ele e diz assim: Salomão, ouvi sua oração e vou te atender. Eu vou voltar, não só os meus olhos, mas o meu coração vai estar sempre nesse lugar. Sempre. Todas as vezes que alguém orar voltado para esse lugar, eu vou estar com os olhos e o coração ligados. Desse dia em diante, surge em Israel uma expressão que eu queria muito a sua atenção. Desse dia em diante, o templo passa a ser chamado de casa de Deus. Vou repetir. Bastante atenção nisso, vocês vão entender por que isso é importante. Daqui para frente, todo o povo de Israel olha para aquele templo e chama aquele lugar de casa do Senhor ou casa de Deus. Por exemplo, Davi, ao compor o Salmo 23, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aí olha o finalzinho que eu imagino que vocês lembrem. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Do que Davi está falando? Quando ele diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, do que ele está falando? Do templo. Vou continuar. Salmo 122, muito conhecido de todos vocês. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que o Salmo está dizendo? Vamos aonde?
No templo. Os salmos compõem, os últimos salmos são os cânticos dos degraus, onde as pessoas iam cantando quando estavam se aproximando de Jerusalém para as festas e quando subiam os degraus para chegar ao templo. E assim eu podia dar muitos exemplos. Por exemplo, Salmo 134 diz: venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que de noite servem na casa do Senhor. De novo, de que ele está falando? Do templo. Isso está claro? Eu poderia dar mais uns 17, 18 exemplos de salmos aqui, onde a casa de Deus e a casa do Senhor são colocados. Está falando sempre do templo. Agora eu vou para o Novo Testamento. Vou abrir um parêntese aqui, vou dar um salto gigante, vou para o Novo Testamento para lembrar vocês de um episódio em que Jesus é esquecido. Lembram disso? Jesus, já com 12 anos, com irmãos e irmãs, vai para uma festa com os pais em Jerusalém. Lembram onde que Jesus morava? Onde ele cresceu a vida toda? Ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré, por isso que era Jesus de Nazaré. Então ele sai lá de Nazaré, que fica lá ao norte, junto com a família, desce, uma viagem longa de dias, chega lá. Aí termina a festa, volta todo mundo. José e Maria, com aquele monte de filho, eu imagino que Jesus era do tipo certinho, esqueceram o menino. Aí estão lá na frente, 3 dias depois, Maria vira para José: José, cadê Jesus? Ué, você não pegou ele não? Não, cadê? Aí pergunta para os X e tal, cadê o menino? Aí olha o texto. O texto diz ao pé da letra, Lucas: depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. 3 dias depois, voltaram, está lá Jesus, tranquilo, em paz, conversando com os mestres. Maria fala assim: menino, como é que você faz um negócio desse com a gente? Aí olha a resposta de Jesus: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar aonde? Na casa do meu pai. Percebe que tem uma mudança? Como é que a gente lia nos Salmos? Casa do Senhor, casa de Deus, e agora Davi chama casa de meu pai. Talvez esse seja o resumo de toda a pregação de Jesus, né? Levar cada um de nós à percepção de que Deus é pai. Então ele muda, casa de meu pai. Quando mais adiante, 30 anos adiante, quando Jesus entra no templo, o texto diz assim: no pátio do templo, bem depois disso, bem depois dos 12 anos, no pátio do templo, Jesus encontrou algumas pessoas que estavam vendendo bois, ovelhas, pombas, tal. Vocês sabem dessa história. Jesus derruba as mesas e tal, e solta a seguinte frase: parem de fazer comércio na casa do meu pai. Ele está falando do quê? Aonde ele estava? No templo. Então vou voltar para o templo. Tá joia? Então vejam, aquele santuário que era um tabernáculo, agora é um templo físico, não é mais um templo móvel. Voltando para a história. Chega uma hora na história desse povo que eles acham que o templo é que dava segurança para eles. E aí Jeremias, que era um sacerdote, é chamado por Deus para ficar na porta do templo à medida que as pessoas iam entrando. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: fique à porta do templo do Senhor e proclame aí esta mensagem. A mensagem é a seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, corrijam a conduta e as ações de vocês. Não confiem nas palavras enganosas que dizem: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. O hebraico não tem superlativo, então por isso a repetição tripla. Santo, 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 por exemplo, porque não existe santíssimo. Nós é que traduzimos assim. Então a repetição tripla, templo do Senhor, era um mantra entre eles. Nada vai acontecer de mal com a gente. Por quê? Porque o templo do Senhor, a casa do Senhor, a casa de Deus está aqui. Então não vai ter ninguém para fazer nada com a gente de mal. E Jeremias diz: não é assim. Sabe por quê? Porque esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Lembram dessa frase?
também é a frase que Jesus usa mais adiante no mesmo episódio em que ele derruba as mesas. Lembram disso? Muito bem. Como a gente já sabe, esse templo é destruído pelos romanos. Nabucodonosor vai lá, é Jeremias quem conta para a gente, queima tudo, leva os utensílios, leva a Arca da Aliança que ninguém nunca mais viu. Só foi aparecer no século XX com Indiana Jones. Nunca mais. Ninguém nunca mais viu essa arca. Desapareceu completamente. Nos dias de Jesus, o templo de Herodes não tinha uma arca. Tinha uma pedra, onde o sacerdote colocava o incensário. Então, esse templo, que foi completamente destruído pelos babilônios, chega aos dias do Império Persa. O Império Persa, não é mais o Império Babilônico, fala para todo mundo assim: vocês podem voltar e construir de novo a cidade de vocês e podem construir de novo o templo de vocês. E eles voltam. Os profetas Ageu e Zacarias são os profetas que vão incentivar o povo a reconstruir o templo. Eles voltam para reconstruir o templo que os babilônios destruíram. Acontece um episódio muito interessante, o tempo não nos permite, mas acontece um episódio interessante. Quando o alicerce do templo é lançado, houve um barulho enorme, em que as pessoas não sabiam discernir quem estava chorando e quem estava rindo. Neemias conta isso para a gente. O barulho do choro e o barulho da celebração se confundiam. Os mais velhos olharam para o alicerce e se lembraram do templo de Salomão, começaram a chorar. Os mais novos, que não tinham a referência do templo de Salomão, estavam celebrando. A mensagem que o profeta traz nesse momento é o seguinte: calma, não desprezem os pequenos começos. Bonito, né? E um templo é reconstruído, o chamado Templo de Zorobabel, que depois, já nos dias de Jesus, é completamente refeito pelo maior construtor da história de Israel. Sabem qual é o maior construtor da história de Israel? Herodes, não é Salomão. Herodes é o maior construtor. As principais obras da história do povo de Israel, quem constrói é Herodes, que nem israelita era, né? Não sei se vocês se lembram, tem um episódio em que Jesus estava saindo do templo, e aí os discípulos chegaram para ele e falaram assim: mestre, você viu aí? Que pedras, que coisa maravilhosa esse templo. Aí lembra o que Jesus diz? Não vai ficar pedra sobre pedra. Lembram disso? É o que acontece logo depois que Jesus morre, mais ou menos 40 anos depois, os romanos destroem definitivamente o templo. Ele nunca mais é reconstruído. Sobra o alicerce, que é aquilo que até hoje os judeus vão lá, colocam o rosto e ficam fazendo aquele movimento para frente e para trás, o chamado Muro das Lamentações, que é só o alicerce do templo de Salomão que foi reconstruído por Herodes. Muito bem, agora eu quero chegar aonde me interessa. E aí eu queria te convidar, se você puder abrir João, capítulo 14. Vou ler 2 textos com vocês. Nesses 2 textos eu queria deixar algo para o ano de 2026. João, capítulo 14. Acharam? A mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje é essa: que o coração de vocês não se perturbe. Que absolutamente nada em 2026 possa perturbar o coração de cada um de nós. Que absolutamente nada faça com que o nosso coração esteja turvo. É uma outra expressão para esse texto. Absolutamente nada. Sabe por quê? Pelo que Jesus diz aqui, ó. Creiam em Deus, creiam também em mim. E agora presta bastante atenção. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se você quiser, dependendo da sua versão, há muitos quartos, há muitos espaços. Eu vou fazer desse lugar um lugar para vocês. Se fosse assim, eu tinha dito para vocês. Se fosse diferente disso, eu já teria contado para vocês. Eu vou preparar lugar e voltarei. Voltarei e levarei vocês comigo para o lugar aonde eu estiver. Agora, bastante atenção nisso, porque nós corremos o risco de reduzir essa mensagem. Isso para mim é uma pena enorme. Por isso que eu dei uma volta gigante para chegar nesse lugar aqui. Versículo 2. Que o coração de vocês não se turbem. Na casa de meu pai. O que é casa de meu pai? O templo. No templo
que vocês não estão enxergando, no templo invisível, há vários espaços, há vários quartos, há várias moradas. Eu vou construir lugar para vocês, nesse lugar. Estão vendo esse templo que está aqui? Não é esse. Ele simboliza esse. Tem algo mais profundo aqui. Aí o pessoal olha para ele e fala assim, o que esse cara está falando? Os discípulos olham e falam assim, o que está falando? Aí Jesus diz, calma, eu vou preparar lugar, vou voltar, vou levar vocês comigo, de tal forma que onde vocês estiverem, eu também vou estar. Aí ele diz, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé pergunta, Senhor, onde é que o Senhor vai? Que caminho é esse? Aí agora tem um negócio aqui, que para nós é meio que enigmático, para eles não. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ere Deme Shaim. Eram os nomes das 3 cortinas, ou se você quiser, era o nome de cada uma das portas do templo. A primeira porta que entrava no pátio, a segunda porta que entrava no lugar santo, a terceira porta que entrava no santíssimo lugar. Caminho, verdade e vida. Porque Jesus está falando do templo. Para nós é uma mensagem cifrada, eles estão entendendo bem claramente. E aí eu quero ir para um último texto, para deixar isso mais claro ainda, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 19. A partir dessa frase de Jesus aqui, ele é criticado na sua hora mais difícil. Eu não sei se vocês se lembram, quando Jesus está na cruz, algumas pessoas passam por ele e começam a soltar algumas frases, lembram? Uma das frases é assim, você não falou que ia destruir o templo e ia reconstruir de novo? Desce da cruz. Olha que coisa, gente. Isso para eles não foi uma coisa simples, o que nós vamos ler aqui. Quando Jesus estava no Sinédrio, na corte judaica, para ser condenado, uma das testemunhas chegou para ele, precisava achar uma testemunha para acusar de alguma coisa, chegou e falou assim, ele falou que ia destruir o templo. Ah, não, mas essa acusação é meio fraquinha para levar para os romanos, né? Vamos achar mais coisa aqui. Mas olha que coisa importante para aquilo. O texto que faz com que as pessoas digam isso está aqui, ó, João capítulo 2, 19. Destruam esse templo. Estão vendo esse templo aí? Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo? 46 anos para ser edificado e você vai levantar em 3 dias? Todo mundo olhou e falou assim, o que esse cara está falando? 3 dias te lembra alguma coisa? Morte e ressurreição. Durante a morte e a ressurreição de Jesus, naqueles 3 dias, um templo estava sendo construído. Que templo é esse? O texto diz, esse templo, está aí, ao templo que ele se referia, era o seu corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito, então creram, presta atenção nisso, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então vou voltar às palavras de Davi. O que Davi ouviu de Deus foi, Davi, um filho seu é quem vai construir um templo para mim. Uma pessoa da sua descendência, uma pessoa da sua dinastia é quem vai construir um templo. É Salomão? Não. Quem é? Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, ele constrói um templo. Que templo é esse? O seu corpo. De tal forma que cada um de nós, agora, depois da morte e ressurreição, é a habitação do próprio Espírito. E assim, aonde ele estiver, nós também estamos. De tal forma que cada um de nós, que é feito de barro, é um vaso de barro. No entanto, no seu interior há um tesouro. Que tesouro? O Espírito que habita cada um de nós. Por isso, não se turbe o seu
coração. Por isso, em 2026, exatamente porque o Espírito habita a sua interioridade mais profunda e a minha, nós podemos olhar com esperança. Nós podemos olhar sem ter nenhuma perplexidade, sem ter nenhuma ansiedade quanto ao que vai vir. E podemos caminhar como quem não tem o coração perturbado. Amém? Por quê? Porque aonde nós estivermos, Ele também está. Porque agora todos nós somos templo do Espírito Santo. Eu não sei se vocês se lembram, na semana passada, estava conversando com o Paulo Júnior aqui sobre o profeta Zacarias. Lembram disso? Eu não sei quantos de vocês estavam aqui. O profeta Zacarias, que é um dos últimos profetas do Antigo Testamento, um dia recebe a seguinte palavra de Deus. Zacarias, é o seguinte: vai lá na casa de 3 exilados que acabaram de chegar lá da Mesopotâmia. Eles estão trazendo prata e ouro. Vai lá, pega a prata e o ouro que está com eles e leva na casa do fulano de tal, construa uma coroa. Lembram disso? Semana passada a gente falou sobre isso. Depois, se você quiser, está lá em Zacarias capítulo 6. Aí Zacarias vai, pega o ouro, pega a prata e constrói uma coroa. Aí a coroa, Deus diz para quem era. Coroa geralmente é para quem? Para os reis. No entanto, aquela coroa que o sacerdote Zacarias fez, Deus mandou ele colocar na cabeça de um outro sacerdote. O nome do sacerdote é Josué. Josué, talvez você não se lembre, Josué é Yeshua em hebraico, Jesus em grego, e na forma latinizada é Jesus. Então vou repetir. Josué é Yeshua, e é Jesus, e é Jesus. Aí o texto diz assim: será ele quem construirá um templo em meu nome. Esse sacerdote que está aí. Como é que é o nome dele? Jesus. O nome que está acima de todos os nomes construiu um templo, que somos todos nós, o seu corpo, habitado pelo Espírito. Então, meus irmãos, que o ano de 2026 seja um ano de profunda convicção do Espírito que habita em nós, de tal forma que absolutamente nada impeça todos os planos que Deus tem para as nossas vidas e que o nosso coração não se perturbe com absolutamente nada. Ao contrário, que o Espírito Santo que habita em cada um de nós traga consolo, traga paz, traga ânimo e edifique a nossa interioridade mais profunda de tudo que precisa ser edificado, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Marlos, o Biel quer dar um aviso? Então, nós vamos ter uma música? À vontade, Michel. Enquanto a Michele canta aqui, junto com a gente, claro. Vocês viram que chique, gente? Violino. Coisa boa, né? Que bênção. Seja bem-vindo entre nós. Biel, se quiser chegar aqui.
Bom dia todo mundo. Vamos juntar mais pro meio, gente. Pessoal, esse é o terceiro ano, na verdade, mas a quarta missão que a gente está enviando nossos jovens para a Amazônia, né? Esse é um pouquinho um pedacinho da galera que vai estar com a gente, o pedacinho que é daqui, é da Sal, mas a gente vai estar com gente. Sexta-feira tem gente chegando da Austrália para estar lá com a gente nesses dias. Vai ter muita gente de Brasília, vai ter bastante gente também de outras regiões, vai ter gente de Uberlândia, vai ter gente do Acre, vai gente do Acre, do Espírito Santo vai gente, então vai gente do Brasil todo. Eu e o Pedro acho que somos os únicos que fomos em todos até aqui, e é muito doido olhar para trás, olhar para quem foi na primeira missão e para como Deus falou aos nossos corações na primeira missão e como a cada missão ele vai falando de formas diferentes, como cada missão ele chama gente diferente, que às vezes está caminhando com a gente alguns há pouco tempo e que já entenderam o propósito, então estão indo para esse lugar de... eu estava comentando com alguns pais ali na porta, é um momento muito interessante porque a gente sempre sai muito da zona de conforto e a gente sempre é muito confrontado, eu acho, por Deus nesses dias lá, porque é um ambiente, uma história, uma cultura totalmente diferente da nossa. Então a gente precisa estar mais sensível e a gente recebe muito de Deus, daquilo que Ele quer nos entregar nessas estações que cada um aqui está passando, mas também naquilo que a gente é capaz de entregar para os nossos irmãos. Então é sempre muito diferente uma missão da outra, mas sempre nesse mesmo espírito de entrega e de conhecer. Por isso que a nossa camiseta tem uma frase aqui na frente, como está seu coração? Porque não é uma pergunta que, eu nunca evangelizei na vida, como que eu posso começar? Não, como está seu coração? Pergunta, que aí depois vai puxando o assunto. Não, é porque de fato essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito. O nosso coração está lá porque quer conhecer os corações dessas pessoas que às vezes nunca tiveram alguém para escutar. Então por isso que eu amo estar junto, né? Eu amo estar nessas missões e eu vejo que a gente tem reunido cada vez mais gente que tem entendido o propósito. E a gente, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente tem conseguido em cada missão levantar alguma coisa e ajudar essas comunidades carentes, ribeirinhas, de alguma forma. Então, se ainda alguém quiser ofertar, a gente está levando kits de higiene bucal, a gente vai levar cesta básica esse ano também, vai levar um monte de materiais para as crianças também, para ajudar em dinâmicas e brincadeiras, vai ter oficinas com as mulheres, oficinas com os homens, vai ser sempre uma experiência muito interessante, porque é através dessas várias atividades que a gente tem esses momentos de conversa e que a gente sensibiliza o coração dessas pessoas para que elas possam compartilhar conosco como está o coração delas. Então, se alguém quiser ajudar, depois a gente vai soltar um QR Code. Como é que a gente vai fazer? A gente solta um QR Code do Pix. A gente está embarcando domingo que vem, né? Então, domingo que vem, às 6h40 da manhã, nosso voo parte. E lá a gente vai encontrar essas mais de 120 pessoas que estão junto com a gente e essas outras centenas de histórias que com certeza vão ser impactadas pela nossa vida, pela nossa história, pelo que a gente carrega, que a gente está indo entregar, mas também que vão impactar a gente de uma forma sobrenatural, como é todo ano. Alguém quer dar alguma palavra? É isso. O Daniel vai preparar um vídeo das outras missões que a gente fez, mas é que nem o Biel falou, lembrando da primeira missão. A primeira missão tinha 30 missionários. E eu lembro que eu tinha acabado de chegar no grupo, acabado de chegar na igreja, tudo assim. Hoje as coisas foram aumentando, foi tomando uma proporção. Depois a gente abriu o Resenha de Brasília. Resenha de Brasília no ano passado foi no primeiro ano foi com 2, depois foi 12, agora tá indo 30. Então, assim, cada vez mais crescendo esse movimento que nasceu nessa comunidade. Acho que nada melhor do que a gente honrar vocês, que tanto envia a gente, que tanto coloca à disposição a vida de vocês também. Tudo que a gente prega essa comunidade é um exemplo nesse sentido, de enviar os jovens, de ser base para nós. Esse ano eu tô, assim, impressionado, eu nem sei o que esperar. Vai ter oficina de taekwondo lá, nunca imaginei, assim, de tantas coisas. Feito por coreanos. Então, assim, quando foi na primeira vez, jamais imaginaria que a gente primeiro ia levar coreanos para lá. Pessoas de outra cultura, de outro país, de outras pessoas, é outra missão. Mas eles estão vindo aqui participar da missão, da nossa responsabilidade, dos irmãos que a gente tem cuidado e todo ano a gente tem indo lá. E vocês são muito parte disso. Por isso, passar o vídeo só pra gente lembrar e relembrar de tudo aquilo que a gente assumiu responsabilidades a partir de vocês. Amém?
tesouro tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é ir. Amém. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Onde vocês estiverem, Ele também está. Amém. Espero que vocês tenham um excelente início de ano em família, celebrando, comemorando e com forte convicção de que cada um de nós é templo, habitação profunda do Espírito Santo de Deus. Por isso, não se turbe o seu coração. Em nome de Jesus. Uma boa semana.